Pode. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Nas Fronteiras da Loucura, que é o quarto livro da série sobre obsessão e desobsessão. Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, o vídeo é publicado após as 21 horas. Então, peço agora que todos desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um estudo sobre a doutrina espírita, sobre o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa. Possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para a realização do nosso estudo. Que assim seja. Então vamos lá botar o texto. Cadê? Tirar o nosso rosto aqui e vamos começar. Hoje é o estudo 13, capítulo 18, e se chama Correspondências do Além. Então, eles estão lá naquela reunião que eles foram convidados para participar, né? No capítulo anterior falou que eles foram convidados, foram para essa outra casa espírita, e aí, que era até perto do lugar lá onde estava o posto do carnaval, né? Coisa e tal. Aí ele começa dizendo que após a instrução psicofônica do orientador, que se utilizou de abnegado médium adestrado nos serviços de intercâmbio espiritual, iniciaram-se as comunicações dos irmãos atormentados pelas dores decorrentes da última jornada mal sucedida. Como é certo que nada ocorre e se repete igual, na questão do despertamento e conduta pós-mortem, cada ser é único sob as injunções que lhe são próprias. Aí o Miranda continua dizendo que eles estavam observando os resultados positivos de uma reunião mediúnica séria, em que os seus membros somavam esforços para atingir os resultados felizes. Todos, médiuns e doutrinadores, irradiavam luzes que diferiam na cor e no tom, correspondendo ao transe em que mergulhavam e à sintonia com as entidades que se dispunham às incorporações. O mentor Bezerra supervisionava a nobre tarefa, encaminhando os mais difíceis de comunicar-se, produzindo imantações magnéticas e fluídicas entre eles e os sensitivos, expressamente receptivos, comportamento esse que facilitava grandemente a operação delicada. Ele estava ali fazendo as suas imantações magnética e fluídica para poder facilitar essa comunicação, seja pela psicofonia ou seja pela psicografia, como vai acontecer. Os doutrinadores usavam da terapia da bondade, evitando a discussão inoportuna e transmitindo, com a palavra serena, as vibrações de amor e interesse de renovação, que os pacientes assimilavam de imediato. Algumas entidades mais rebeldes, que insistiam em perturbar o trabalho, tomando os preciosos minutos, eram hipnotizadas pelos diligentes trabalhadores do plano físico, no que se tornavam auxiliados com segurança por hábeis técnicos da nossa esfera de ação. Então, eu até achei interessante, porque ele está mostrando que primeiro eram os treinadores, e que eles estavam participando da reunião, e utilizavam de palavras, tipo, ele podia comentar, né? Meu irmão, você pode, veja bem onde você está, porque depende do que é o discurso, né? E eles falam que a pessoa pode, já escutei falando que você pode dormir e não sei o quê. Aí, bom, ele está colocando que eles eram hipnotizados. Não explica como, pelo pessoal dos encarnados aqui, no caso. Mas que aí juntava com o pessoal da esfera, que ele fala nossa esfera de ação, que é o plano espiritual, os técnicos desencarnados, né?
E aí Miranda continua dizendo: notei que as induções hipnóticas do doutrinador, tá vendo? O doutrinador estava falando, vai falando numa voz é, devagar, né, induzindo hipnoticamente, porque carregadas de energias emanadas do cérebro físico, faziam-se portadoras de mais alto teor vibratório que atingia os espíritos, por sua vez, recebendo a onda mental através da cerebração do intermediário. Então, aí era uma questão de vibração, a energia do próprio doutrinador irradiando para o espírito desencarnado. De imediato, esses espíritos cediam ao sono reparador, sendo transferidos para os leitos que lhes estavam reservados, como primeiro passo para providências mais expressivas depois. Nesse momento, o irmão Genésio, que é aquele que convidou para eles lá, né? Convidou agora para acompanhar a atividade do médium Jonas, que seria o portador das comunicações psicográficas mais significativas programadas para aquela noite. O companheiro, no caso o Jonas, né, movimentava-se com relativa facilidade no desdobramento lúcido em nosso campo de ação, enquanto o corpo, em transe profundo, era manipulado pelos mensageiros superiores. Então ele estava desdobrado, tá? Enquanto ele está desdobrado, o Miranda falou que conversou até com ele. Ele falou: tive com ele ligeira conversação, notando-lhe a timidez e as conquistas espirituais que ele procurava não deixar transparecer. Quando o mentor nos trouxe o jovem acidentado na moto. Primeiro foi o da moto. Aí ele fala: estava semi-ebetado, conduzindo cargas vibratórias enfermiças que o deixavam em deplorável estado psíquico. Antes de ele chegar, já foi atendido por abnegada tia desencarnada, agora também presente, que lhe ministrara as primeiras informações a respeito do novo estado em que o mesmo se encontrava. Então, eles, na verdade, chegam lá e ainda não sabem, não tomaram consciência que desencarnaram. Então, tem que conversar, falar com ele, até antes, né? No caso, agora os três vão fazer psicografia, e aí eu tinha falado com ele. Mas, apesar disso, ele não conseguia conciliar os dois estados que o perturbavam. Eu achava que ainda estava enganado, porque né, no acidente fica muito forte a ligação com a matéria, e sentia a diferença do corpo desencarnado. Né? No caso, o espírito ali, a parte dele espiritual. Harmonizando-se para escrever a carta familiar. Então, ele não estava conseguindo ainda se harmonizar para escrever a carta. Esclarecido do acontecimento que logo teria lugar, afligia-se em razão do muito que desejava dizer, desordenadamente, sem saber como proceder. Ele ficou ansioso, ele fala, eu quero falar isso, né? Ele pensando o que ele queria falar, mas né, não tem como, né? Ainda mais a primeira vez, e ele estava até aflito. Aí o Miranda fala que vi então o diretor despertá-lo, quanto era possível naquelas circunstâncias, despertar porque ele estava meio, né, desequilibrado aí. E esclarecer-lhe que o momento se fazia chegado, recomendando serenidade e confiança em Deus. Aplicou-lhe recursos calmantes e, tomando-lhe do braço, sobrepô-lo ao do médium, em perfeita sincronia, enquanto controlava os centros motores do encarnado para o ditado cuidadoso. Então, depois a Carla vai explicar comigo aqui sobre esses tipos de psicografia. Nesse aqui, no caso, ele encostou no braço do médium, estava lá tomando o braço, então a pessoa estava, como a gente fala, que é uma psicografia médium, no caso, psicografia mecânica. A carta começou a ser escrita com certa dificuldade, pela falta de treinamento do missivista, que aqui no caso é o desencarnado, que nunca tinha escrito, né? Nunca tinha feito esse tipo. Porém, na medida que esse se concentrava, facilitava-se o empreendimento que o mentor realizava, filtrando-lhe os pensamentos e desejos, ao tempo em que lhes dava forma, corporificando-se nas frases que escorriam com velocidade pela ponta do lápis. Então, ele estava ajudando ele a formar, né? Que eles fazem. Você, quando fala, você não fala, por exemplo, você conta a história de um livro, você não vai contar a história de todas as palavras que estavam no livro. Você vai contar vamos dizer, fotografias, né, que ficaram guardadas. Você imaginou de uma maneira que aquilo vai formando um filmezinho que você conta aquilo dessa maneira, que é a mesma coisa. Ele não fica ditando palavra a palavra. Ele ficava mostrando os pensamentos, né, os desejos de falar o que quisesse falar para a família, e o mentor, no caso, está ajudando, tá? Para que ele possa fazer isso, transformar o quê? Em frases. De quando em quando,
Havia uma mais forte irrupção de emotividade no comunicante, que o guia amigo controlava, facultando que escrevesse apenas o essencial, relacionando dados familiares e datas significativas que lhe afloravam a memória e completavam o conteúdo da mensagem em linguagem edificante. Isso vai diminuindo o impacto da morte e oferecendo aos pais esperanças, conforto na ação da caridade, encaminhando-vos às atividades socorristas, junto aos que carecem de família no mundo, uma melhor homenagem de amor que lhe dedicariam. Isso aí é muito importante, porque realmente é essa a mensagem que eles têm que passar, e aí a gente vê que eles não podem falar qualquer coisa, tudo é meio que vão dar uma censurada nas coisas que a pessoa também está falando. Eles tentam ver se você lembra para poder mostrar que é ele mesmo, né? Você dá um lado familiar, uma data, ou falar alguma coisa que aflora a memória, para poder comprovar que é aquela pessoa que está escrevendo. Agora, essa situação, isso aí a gente tem uma experiência aqui aí no Rio, no centro que tem no Grajaú, eles fazem muito isso. Eles sempre colocam a pessoa, fala, o espírito fala para os pais, seja para quem, que ele quer que eles façam um trabalho no bem. E com esse trabalho no bem, aí é uma homenagem, como está falando aqui, a melhor homenagem de amor que dedicaria. Então, toda vez a mensagem é sempre assim: alguém que você tá, que quer, né, vai receber notícia que for, eles pedem para que a gente fique aqui, a gente vai fazer, por exemplo, a pessoa é uma criança que vai partir, então vai no local que tem crianças, e aí ajuda aquelas pessoas, é o idoso, então vai, né, dependendo do que você tiver lá facilidade, vai no local de idosos, e tudo isso você fazendo essas atividades, ação da caridade, como está colocado aqui, você vai estar fazendo homenagem para aquele que partiu. Aí Miranda fala que o momento da assinatura foi culminante, porque o instrutor assenhoreou-se mais completamente das forças nervosas do instrumento mediúnico, conduzindo o comunicante para autografar a página final, o que foi conseguido com ele. Então, aí, no caso, quando o espírito vai lá assinar com a letra dele, né? Isso é uma coisa mais impressionante ainda, porque também foi culminante. E aí ele conseguiu com êxito. Em seguida, veio outro jovem. Então, ele viu se cercar outro jovem, aquele do acidente automobilístico. E aí o Miranda fala que percebeu que o espírito encarnado do sensitivo servia de hábil intermediário, ele próprio escrevendo, com independência mental, a nova página de reconforto. O desencarnado estava ditando o que ele queria informar, ao mesmo tempo, ele botava os detalhes novos e os fatos de importância que eram grafados no estilo de linguagem do próprio médium. Então, agora não é aquela psicografia mecânica que tudo que o médico, que eles falam até que a mecânica você nem vê que às vezes está escrevendo, né? Mas, na verdade, tem sempre uma consciência, mas você praticamente, a mão vai e você não vai escrevendo, e não vai vendo. E aqui, não, aqui no caso seria psicofonia, psicografia intuitiva, ele vai ditando e o médium vai captando essas mensagens como se tivesse mesmo. Então, o Miranda fala assim: ante o assombro que me tomou, o diretor esclareceu-me. A grande sensibilidade do perceptivo, que é dotado de aparelhagem psíquica muito delicada, sofreria danos graves se ficasse sob a indução fluídica do comunicante. Então, se ele encostasse mesmo no médium, né? Aquele que estava, aquele desencarnado ali, porque estava no estado de grave perturbação e experimentando sérios conflitos que o atormentavam. E isso destrambelharia os equipamentos de base nervosa, sutis equipamentos de base nervosa, prejudicando a organização mediúnica e a saúde do médium, cooperador humano. Então, aí, no caso, foi editado. Então, tendo em vista a facilidade de comunicar-se entre nós e bem conduzir as forças medianímica, que é anímica e mediúnica, são as duas coisas que é um termo muito usado para André Luiz, o pessoal fala, não fala muito, né? Nem Kardec usou, mas é uma força que ao mesmo tempo que ele está tendo um pouco de consciência, também está sendo mediúnica, porque é um outro espírito que está fazendo a mensagem, está falando. Né? O Jonas, ele atua comandando o corpo com muita facilidade, como se for um desencarnado, agindo sobre a estrutura mediúnica. Então, a comunicação é fiel tanto quanto seria uma carta que alguém traçasse sob o ditado de uma pessoa analfabeta que lhe pedisse escrever, informando que desejava noticiar. A pessoa fala do jeito dela, com as palavras dela, e o que está escrevendo vai colocar numa sequência de palavras, né? Um verbo direitinho, foi o que ele quis falar aqui. No instante da assinatura, aí esse tem assinatura, então esse não é intuitiva, não.
Esse aqui a gente vai ver que é semimecânica. No instante da assinatura, o mensageiro foi estimulado a firmar o documento de amor, o que fez com dificuldade compreensível, deixando, no entanto, traços gráficos que evidenciavam a autenticidade da caligrafia. Então, mesmo com dificuldade, a como foi feita a assinatura e foi utilizada nesse momento que teve, que aí o mensageiro foi lá inspirado também, então nisso ele foi colocando um pouco da parte mecânica, porque quando se faz assinatura mecânica, a Carla vai explicar isso melhor, é, ele, então no caso aqui não é o intuitivo não, falei errado aquela hora, esse é o semi-mecânico, o intuitivo vai ser agora, porque o espírito está em melhor situação. A terceira página, escrita pelo cavalheiro, igualmente atordoado, que todos eles estavam lá daquele jeito, né? Estavam lá, meio, nunca tinham feito isso também. Isso também obedeceu, a essa obedeceu um mecanismo diferente. Por quê? Porque ele ficou em muito tempo com uma enfermidade no leito de dor, isso foi diluindo as energias mais grosseiras. Dessa maneira, a densidade vibratória era menos perniciosa ao médium, o que facilitou fosse o comunicante quem a escrevesse sob o comando natural, no entanto, do venerável doutor Bezerra, porque na verdade sempre tem ali para ajudar, no caso, né, para o médium, e tem o espírito que quer se comunicar, sempre vai ter um espírito, no caso pode ser o mentor, aí no caso aqui o mentor é o doutor Bezerra, que está ajudando, para poder só ajudar tanto o encarnado quanto o encarnado. Então aqui vamos para os comentários, que é que fala que o estudo sobre as reuniões mediúnicas é importante, porque nós poderemos participar desse tipo de reunião após a nossa desencarnação. Então, foi esse comentário que fizeram na live, porque você pode até participar trabalhando, mas também, quem sabe, a gente não sabe nem se a gente pode participar de uma reunião como essa, né? Tendo ali que fazer uma carta e coisa e tal para os nossos familiares, porque a gente ainda está um pouco perturbado. Ninguém sabe. Então, ele fala que aqui é muito importante a gente estudar sobre a reunião mediúnica, porque a gente já fica entendendo um pouquinho, né? E quem sabe a gente na hora ajuda, se for o caso de trabalhar, ou se for o caso de necessitar, da gente ser o espírito necessitado. A Miranda coloca lá no texto, nesse trechinho, que ele podia observar os resultados positivos de uma reunião mediúnica séria. E aí, só para reforçar, que ele chama pela séria, que como nós vamos saber se é uma reunião séria? E aí vamos para o livro dos médios, no item 331, que fala que uma reunião, a mediúnica, né, é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros, e formam como que um feixe. Olha, esse feixe, tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Então, desde que o espírito é, de certo modo, atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas, unindo-se com a mesma intenção, terão necessariamente mais força do que uma só. Assim, facilmente se compreenderá o poder da associação dos pensamentos dos assistentes numa reunião mediúnica. Porém, a fim de que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim, é preciso que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode dar-se sem a concentração. Se os pensamentos forem divergentes, resultará daí um choque de ideias desagradável ao espírito e, por conseguinte, prejudicial à comunicação. E no item 332, vai falar que, sendo o recolhimento e a comunhão de pensamentos as condições essenciais a toda reunião séria, fácil é compreender-se que o número excessivo de assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. É evidente que quanto maior for o número de assistentes, tanto mais difícil será o preenchimento das condições ideais, concentração e atenção. No livro de André Luiz, que eu acho que é a Obsessão da Obsessão, que ele vai explicando sobre as reuniões, ele sugere que esteja na faixa de 14 pessoas, ou aqui no caso está tendo 18, né, que eles contaram lá, ou vai aparecendo, não, 18 é no outro texto. Mas aqui eles falaram que tinha uma sentado de um lado do outro, né? Não tinha muita gente, não. Não pode. O ideal é que não passe de 20 pessoas. E aí eu acho que esse aqui também eles comentaram isso, que caberiam 20 pessoas, estava mais ou menos nisso. Então, agora em relação à psicografia, eu vou falar aqui, eu acho que eu vou deixar para a Carla falar. Carla, você fala. Você lê aí sobre os tipos e explica, por favor. Opa, demorei aqui. Então, mas você explicou direitinho, Su.
O Mas que aí a gente lê o as, texto aqui agora, que aí eu trouxe do livro dos médios, e aí você lê o texto e explica. Esse tá, texto está é, mostrando. a, a psicografia mecânica, o espírito ele atua diretamente sobre a mão do médium. É uma psicografia mais rara, né? A gente viu essa experiência muito no Chico Xavier, no Divaldo, né? É uma psicografia mais rara. A semimecânica, ela é uma mistura da intuitiva com a Peraí, agora eu mecânica, vou botar aqui o textinho para poder você se para situar. acompanhar. Não, Ah, então se deixa eu situar, ver. qual foi o pedacinho que você identificou, que é a mecânica, que foi esse pedacinho aí, ó. Espera aí, que está muito pequenininho aqui para mim, só um Ah, tá. Então eu instantinho. leio. Então, no exemplo Tá, por do, favor. do texto foi: aplicou-lhe recursos calmantes e, tomando-lhe do braço, sobrepô-lo aos do médio em perfeita sincronia, enquanto controlava os centros motores do encarnado para o ditado cuidadoso. Aqui falou aqui, o Isso, pensamento a vem depois mecânica. da escrita, a É, mecânica. Agora, semi-mecânica. isso aí. Né, que a mecânica, como eu falei, ela é uma psicografia mais rara, né, mais difícil de encontrar, e os espíritos, né, hoje em dia, eles não necessitam desse tipo de psicografia, né, porque a intuição já auxilia bastante. Então, vamos continuar, porque A você aqui semi-mecânica. fala, você fala da semimecânica, Tá. né, que é uma mistura, né, E do aí mecânico com o intuitivo. ele E eu sente achei que é bem interessante esse exemplo, né, que o Miranda olha, deu, essa história que o Miranda deu, teve- passou, né, para gente, a respeito ele teve uma parte do tempo em que ele foi intuitivo, né, e, ao final ele assinou a psicografia, mas veja que ele assinou, olha, é, porque o instrutor é, assenhorou-se mais é, completamente das forças nervosas do instrumento mediúnico, né? O instrutor que fez auxiliou nesse trabalho, né? caso aí mecânico, né? Aí metade Isso mecânico e a aí outra parte que é a independência mental, quando fala em si. é E o pensamento, ele exatamente percebe, aqui no semi-mecânico, diz que o pensamento precede o ato da escrita. da escrita. Ora ele é intuitivo, ora ele é mecânico. Então essa é uma psicografia semi-mecânica. Mas diz também que a impulsão que é dada da mão da pessoa é contra a vontade também. Então tem esse outro, Isso. Então, mesma coisa. por isso ele ora é mecânico, ora ele é intuitivo. E o Agora é intuitivo, que é o intuitivo. mais comum, né? É o mais conhecido. O médium, ele recebe as informações do comunicante e dentro da sua interpretação, ele coloca no papel, né? De acordo com a interpretação que ele recebe, que ele dá daquilo que ele recebe. O É espírito o não que, atua sobre a mão do médium para escrever, está colocado aqui. exatamente, E aí o né? E exemplo foi, no exemplo falando que porque esse espírito estava mais tranquilo, que ele diluiu aquelas, né, as energias dele por causa da doença, aí ele tinha uma densidade vibratória menos perniciosa, então por isso que ele também estava também sabendo se expressar melhor, né, talvez aí no caso. mas ele foi auxiliado pelo doutor Doutor Bezerra, Bezerra, né? isso aí. Todos eles, né? E aí em relação Então, ao então fala, o médium, ele sente, né? Cada médium sente esse início, né, do trabalho da psicografia de um jeito, né? Alguns sentem um formigamento na mão, outros uma dor no braço, outros um tremor, uma impulsão da mão, né? Cada um tem uma característica, né, do seu centro, né? O seu centro nervoso é que vai reagir, né? Cada um reage de uma forma, né? Para essa psicografia. Tem muitos médios que eles têm medo, né? Acham que não conseguem psicografar. Então, lá na congregação, a gente viu muito isso, né? Do sentir, as pessoas sentiam, mas na hora de deixar fluir, não se sentiam seguros, né, para esse trabalho, mas sentiam todas essas.
percepções, quer dizer, a psicografia, de alguma forma, vai acontecer, né? Devagarzinho vai acontecer. O importante é o médium estar receptivo, estar num ambiente preparado para isso, né? Para não, para que a comunicação seja uma comunicação com segurança, E claro, né? né? Que Isso. seja bem limpa, né? Aqui fala da mudança Isso. da caligrafia, porque às vezes o teu espírito entra para poder assinar essas coisas, tudo isso ela só se dá com os médios mecânicos ou semimecânicos, porque neles é involuntário o movimento da mão e dirigido unicamente pelo espírito, no caso, né? O mesmo não sucede com os intuitivos, visto que nesse caso o espírito apenas atua sob pensamento, sendo a mão dirigida pela vontade do médium. E como você comentou, esses médiums intuitivos são os mais numerosos. Atualmente, então, é mais comum. Só para a gente ver um trechinho aqui do livro Missionário da Luz, que fala sobre o psicógrafo, falando que é exatamente o que o André Luiz colocou aqui, na 1940, pau, né? Aqui já, o Miranda já é uns 40 anos depois, que nós estamos em 80 e pouco. Ele vai colocar um pedacinho igualzinho que o Miranda colocou. Ele fala que tinha dezenas de cadeiras de esporte, somente 18, aí não, 18 que eu pensei que eram, estavam ali na reunião, ocupada por encarnados. Os demais eram os desencarnados que iam atender uma grande assembleia de almas sofredoras, um público extenso e necessitado. Aí o André Luiz fala que ele reparou fios luminosos que dividia os assistentes da reunião espiritual em turmas diferentes. Então, ainda tem isso, cada grupo agora vai participar de uma coisa. Uns ajudam o espírito quando ele estiver já, no caso que a gente fala que ele está na maca, outros ajudam o espírito a poder chegar. Então, ele falou que isso também tem até os fios luminosos. Vários cooperadores velavam atentos, e o mentor, com a palavra, falando ele falava com o coração nas palavras, e os 18 companheiros encarnados estavam de rigorosa concentração de pensamento, elevado a objetivos altos e puros. E aí é o trecho que é igualzinho aqui desse texto, desse pedaço, que é: o André fala que era belo sentir a vibração particular, cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Miranda falou exatamente isso aí, se vocês lembrarem, depois vocês vão ver o texto. Esses raios confundiam-se a distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos. Então, quando eles irradiam, que o pessoal chama de aura, né? Irradia, no caso, essa energia, também até 60 centímetros, e aí viram uma corrente de força, como fica um ligando no outro, né? Um do lado sentado do outro, bastante diversa das energias da nossa esfera. Isso é o André que está falando. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, ela despejava os elementos vitais à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos, que aí se reuniu. É quando eles mostram nas ilustrações que sai aquela energia do cérebro e do coração, né, do peito. Eles falam muito disso também, saiu irradiando do peito. E aí, quando está concentrado, né, os médiums ali na sua tarefa, acontece isso também. Ele fala que essa energia do encarnado juntava com os desencarnados e formando um precioso armazém de benefícios para os infelizes, ainda pegados às sensações fisiológicas. Por que armazém? Isso aqui tem escutado muito, que eu tenho escutado o Jacobson, ele fala sobre reunião mediúnica, várias palestras dele, e também a Sueli Calda Chuva, ontem eu estava escutando um de 96 dela, e ela falando que quando tem essas reuniões, eles concentram essas energias todas num lugar, tipo, por isso que eu achei interessante falar armazém de benefícios. Eles juntam a energia toda e fica aquilo ali como se fosse uma dispensa para poder ser utilizado para aqueles de acordo com o que foi necessário. Eles vão aproveitando. Então, aqueles médios que estão de apoio, penso que não está fazendo nada. A gente está só ali, a gente tá só ali rezando, mas estamos sustentando essa energia. Então, à medida que a gente vai se concentrando e querendo fazer o bem, eles vão juntando a energia, e aí fica isso aí, no foco, no local que eles concentram essa energia toda. É, Aí o Alexandre, que era um instrutor, né, ele pega, tinham 6 comunicantes, 6 espíritos que queriam escrever, mas só que tinha só um médium em condições. E aí ele fala que nesse serviço mediúnico sempre vai preponderar os fatores morais. O médium, para ser fiel ao mandato superior, ele precisa ter clareza e serenidade. Foi o que a Carla acabou de falar, que se não tiver a clareza para poder traduzir aquela mensagem, porque o médium, principalmente esses psicofônicos e psicográficos,
psicógrafo, eles têm que ter a serenidade, como um espelho cristalino, para refletir aquilo que o espírito está querendo falar. Então, se você estiver na inquietude, isso perturba essa projeção, né? Aí ele falou que aquele irmão era um aparelho e que também ele estava sendo, sempre tem que fazer, tem que se entregar com abnegação e humildade, sempre, tá? E no final ele fala que cada um desses dos médicos são responsáveis pela manutenção dos recursos interiores, como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Então, agora nós comentar aqui. A gente já comentou um bocado ao longo do texto, mas agora eu quero saber se vocês têm dúvida aí, o que que vocês têm para acrescentar. Esse trabalho da psicografia, dessa comunicação, ela é muito útil, né, na medida em que auxilia muito tanto os desencarnados quanto os encarnados, né? Porque muitas dessas psicografias trazem a consolação, né? Como foi o caso do Chico Xavier, que quantas mães foram, né, consoladas pelas cartas, né, dos seus filhos, né, desencarnados, histórias lindas, né, que são até contadas naquele filme As Mães, de Chico Xavier, mas nós sabemos, existem vários documentários, né, a respeito dessas psicografias, algumas delas com as assinaturas, como foi o caso daquele menino, que os dois meninos que brincavam com a arma e a arma disparou, o menino morreu, nos anos 70, né, e o júri popular, ia júri popular, mas pela em razão daquela carta que foi escrita pelo desencarnado defendendo o amigo, né, ele foi absolvido, né? Então, assim, mas por quê, né? Por ser Chico Xavier, né, o médium que era, né? Por ser a psicografia passou por uma perícia, tem uma série de coisas, né? E não só aquilo, outros, um conjunto de provas, o próprio depoimento da família, da vítima, né? E tudo mais. Então, a psicografia, ela tem uma função muito importante de amor, né? De caridade, né? Ela não é inútil. Lá na congregação, muitas psicografias contam histórias, os irmãos contam histórias, né? Incríveis, que você fica assim, puxa vida. E aquilo é um ensinamento para a gente. Eles vêm trazendo conselhos para a gente, né? Nas sessões. Cada sessão tem uma ou duas psicografias. A maioria delas, os irmãos, eles vêm trazendo orientações para a gente, né? Vamos aproveitar a encarnação, ele conta a sua experiência, é uma coisa maravilhosa, né? A Sandra quer falar aí. Vai falar. Funciona, o que você está falando funciona quase igual que a gente lendo o livro, eles contando as coisas de lá e passando. E foi uma psicografia para o Divaldo que ajuda a gente, eles contando toda a experiência, tudo que está acontecendo lá, né? Aí funciona exatamente como até um curso, né? Dependendo do que o espírito fala, a gente aprende muito. Sandra Pereira, fala. É interessante quando a gente estuda o livro dos médiuns, Kardec fala dos tipos, né, de médiuns, né, mecânicos, semimecânicos, intuitivos, e nos dá, pelo menos me deu a impressão de que isso era uma coisa estanque. E olha como é importante a gente estudar, porque agora, né, com essa nova informação, eu pude perceber que o médium é mais elástico, que ele pode funcionar da maneira melhor para que o espírito se comunique. Então, assim, é muito importante a gente continuar estudando, ver novos, né, ensinamentos, novos autores, novas informações, para a gente ter uma compreensão mais ampla, né, desse universo novo que é o mundo espiritual para a gente. Eu também pensei a mesma coisa, porque a gente leu, já li o livro dos médiuns, sei lá quantas vezes, e eu não só fui entender melhor com esse capítulo aqui,
Apesar que tem outros que a gente viu ali, André Luiz já falou algumas coisas, mas bem assim, muito pouco. Aqui tá detalhado, e pelo quando eu assisti lá a live com a turma da Sueli Calda Juba, aí a Jussara comentou que aqui nesse capítulo nós estamos vendo os três tipos de psicografia. Aí que eu fiquei tentando, né, que não tá escrito qual que é. E aí, junto com a Carla, a gente ficou estudando ali qual seria, né, para classificar, e aí a identificação de cada detalhe. Então, é como tá, não coloca, não é nada estanque, mas é o lance do mecânico ser totalmente por conta, né? Como o Chico fazia muitas vezes, não sabia. Eles colocam, porque sempre, hoje em dia é raríssimo, e o Divaldo ainda tem um pouco, né? Parece. E aí a pessoa vai e escreve aquilo, mecânico. Tá, então aí não está tomando conta, não consegue segurar a mão, vai embora. Mas o semi-mecânico vai ser uma coisa que podia, começou com a intuição, terminou lá com a assinatura para os dois. E o caso do intuitivo, que é a maioria, que a pessoa vai recebendo aquilo e vai escrevendo. Aquilo vai fluindo. Agora, não toma conta do seu braço. Você vai escrevendo, vai escrevendo. Então, aí, geralmente, é o intuitivo que é uma maior quantidade. E também só detalhou nesse, aqui, nesse estudo. Eu também senti a mesma coisa que a Sandra. O que mais, gente? Para a gente falar. Agora já vai falar em outros. Vamos sair da psicografia e vai falar em outras coisas. Se quiserem, Se, continue. se ninguém tiver com a mão levantada, eu falo. Eu queria falar Fala. uma coisa. E ninguém com a mão É, eu, levantada, então fala. eu tenho uma amiga que nós, quando nós éramos crianças, né, na escola, ela teve um episódio de, assim, a gente estava no recreio e ela teve esse episódio de psicografar. Ela pegou, eu acho que tinha algum, eu não me lembro, né? Tinha algum papel, alguma coisa, e ela escreveu. Mas ela ficou tão apavorada com aquela situação que ela nunca tocou nesse assunto, até hoje não toca nesse assunto, e rasgou o papel, né? Mas isso foi uma experiência de psicografia mecânica que ela teve, né? Foi uma coisa que ela não estava esperando. Imagina, crianças, né? Todas nós, assim, acho que a gente devia ter 12, 13 anos, e num recreio, né? Conversando, e de repente aquela situação que aconteceu, né? Esse episódio especificamente foi de uma psicografia mecânica. Isso foi muito interessante, essa Foi bom experiência, né? você comentar isso, foi bom para ter uma outra coisa para a gente ver de alerta aí, a história, justamente, porque, por exemplo, ela era criança, tá? De qualquer maneira, ideal que fosse num centro, aí fazer o estudo de uma educação mediúnica para poder ver realmente se ela teria que um evento, um episódio separado, assim, só um e não tendo outro tão cedo, isso não é considerado que a pessoa seja, que ele tem um nome eterno, não é episódio, não, tem outro nome de psicografia, mas não é aquele médio psicógrafo que vai ficar o tempo todo fazendo, né, escrevendo livros e coisa e tal. Mas o importante ressaltar agora foi realmente que você está falando uma coisa importantíssima. Nós, para qualquer um que tenha que aparecer essa vontade aí de psicografar, não deve fazer psicografia em casa. E aí tem gente que às vezes eu soube casos, e tem conhecimento, pessoas que quando faz estar no evangelho lá, ela em casa vai lá e pega e começa a psicografar. E o porquê isso não é ideal? Porque a gente pode estar, inclusive, ali no caso, você dando passividade ao espírito, você não conhece o espírito, você não tem uma proteção de uma casa espírita. Tem proteção no Evangelho lá? Tem, mas não é o local de fazer psicografia. A indicação que eles colocam para a gente no estudo mediúnico sempre fazer psicografia no centro espírita, ou de um local que seja para esse estudo mediúnico, mas tendo o quê? A proteção do centro espírita, como a gente já comentou aqui, existe lá ao redor da física, né, da parte da estrutura física, ao redor das salas, cada sala tem sua proteção. Então, isso que é muito importante. Não fazer. Mesmo que venha à É, vontade, a pessoa não faça. tem que haver, tem que estar dentro de uma estrutura, porque a psicografia ela não pode acontecer assim a bel prazer, né, dos espíritos, né? E, e nós, encarnados, não estamos em condições de saber diferenciar, até poderíamos, mas não é aconselhável realmente, porque você precisa estar ali amparado,
dentro de um ambiente já preparado para aquilo, até para que aquela psicografia ela tenha realmente utilidade, né? Essa situação que aconteceu com a minha amiga foi uma coisa excepcional, né? Ela não quis é, nem saber do que se tratava, o que poderia, até para se desenvolver a mediunidade dela, né? Não quis saber, foi uma escolha dela. Mas aquilo que aconteceu foi uma coisa inusitada. Eu diria assim, hoje, né? A gente, com um pouco de experiência que a gente tem, que foi uma coisa até perigosa, né? Porque uma criança, né, num ambiente totalmente aleatório e uma situação dessa acontecer, né? Então, aí a gente busca, o que a gente pode fazer? Buscar proteção, buscar a casa espírita para se cuidar, para entender o fenômeno, mas não para usar essa experiência em qualquer situação, né? Que nós não sabemos, né, que objetivo tem esse irmão que está querendo se comunicar, né? Dentro da casa espírita nós temos essa coisa definida, porque são os benfeitores da casa que preparam esse ambiente, né? E é Para que isso importante aconteça. você também ter o controle, porque senão daqui a pouco você não só escrever, daqui a pouco está incorporando espíritos no meio da rua, aquele negócio. Então, a pessoa, o médium, a pessoa que tem essa faculdade mediúnica, ela precisa aprender, né? Aí, inclusive, vai aprendendo com a educação mediúnica, aí vai aprendendo a identificar, aí no caso, não deixar o espírito fazer o que quer, porque se é o caso, ainda mais uma adolescente, não, aí não vai conseguir controlar nada. Então, o ideal é que realmente vá procurar uma casa espírita, um centro espírita, para conversar lá, para poder ver qual tipo de condição de trabalho, de estudo a ser feito nessa situação. Vou passar para o resto do texto, depois a gente comenta mais. Continua agora, já acabou a psicografia aí. Aí o Miranda está olhando as outras coisas que estão acontecendo. Aí ele ficou olhando que durante as comunicações psicofônicas dos mais sofredores, a palavra de orientação dirigida aos que se manifestavam ali alcançava outros doentes que sintonizavam na mesma faixa de necessidade espiritual. Então, isso aí a gente escuta muito quando está na aula lá, pessoal do quarto ano que vai formar lá na casa, na Congregação Espírita Francisco de Paula, que sempre você pensa, ah, não, mas está aqui, estamos conversando, esclarecendo o espírito. Ah, meu irmão, veja aqui, você está atendido, você está amparado. Mas aí pensa, mas é que na aula só foi dois, três espíritos. Não é isso que acontece. Existem vários espíritos na mesma faixa de necessidade, como fala aqui, na mesma vibração, estão vibrando naquela faixa, e com isso, no momento que toda parte do, tanto encarnada, a parte, né, aqueles médios de apoio, o dirigente da reunião mediúnica, do estudo, que no caso também é uma reunião mediúnica, estão ali vibrando, aqueles que estão necessitados, eles também são atingidos. Então pega assim, tipo, irmãos que ficaram, que sofreram uma traição, por exemplo, estão chateados, porque estão lá em depressão, né? Mesmo estando desencarnados, está triste, que sofreu uma traição. Aí tem mais uns três ou quatro na mesma situação, tem, e que estão naquela mesma vibração, porque aí um fica com raiva, outro fica chateado. Então, assim, é por faixa de vibração energética e aí eles vão sendo atingidos. Então atinge da que maneira? Da maneira de melhorar. Ele recebe aquilo como se fosse um refresco. Eles falam muito em refrigério, aqui, esses termos antigos. Recebe aquilo como refrigério e já vai. Sempre é um por um atendido por um médium. Está ali falando, né, pela psicofonia. Vai, já leva uns cinco. Agora, próximo lote, fica aquele negócio atendendo por lotes, né? Que eles contam, que nunca é pouco espírito. Aí o Miranda continua falando, simultaneamente, o atendimento do nosso lado realizava-se com eficácia, diminuindo a soma de aflições dos que haviam sido programados para aquele serviço respeitado. Então, o que ele fala aqui em cima são no caso, dirigentes, ou os que ele chama de doutrinadores, estão conversando, esclarecendo, né? Comunicação psicofônica é o médium falando, mas tem o orientador, como com a palavra de orientação aqui, tá vendo? O orientador junto, então eles estão conversando. Mas, ao mesmo tempo, Miranda fala que do lado deles tava lá, né? Todo mundo sendo atendido, porque acabou de conversar com o espírito. O plano espiritual já pega e vem, meu irmão, vem comigo, dá a mão e leva, e fica nesse conjunto, né, de ações de um lado e do outro.
E aí ele também acontecendo, ao mesmo tempo, nessa reunião, tem médiuns passistas auxiliando os portadores de psicofonia, revitalizando-os com as energias de que eram portadores quando necessário. Então, também acontece isso no estudo mediúnico, que é quando está lá, né, o pessoal, no caso, do quarto ano, que já está treinando para se formar em médio um pouco tempo, começa a fazer psicofonia, e ao mesmo tempo, quando termina, pergunta: você está bem? Porque a pessoa tem que terminar aquela experiência ali, mas não pode estar se sentindo nada com nenhuma, a gente fala, nenhum miasma daquele espírito. Então, você tem que ficar ali se sentindo bem. Aí, quando necessário, aí o médium de apoio vai lá e ministra o passe naquele médium que foi da psicofonia. Entende? Então, é um conjunto de ações todas. Vai ter até uma foto aqui, um desenhozinho aqui na frente, para mostrar uma coisa parecida. Bom, perseguidores de alguns dos presentes foram atendidos, sem que as suas vítimas se dessem conta do ocorrido. E aí eles comentaram aqui, esses perseguidores podem ser até dos médios. No caso, tem perseguidor do médium, ali tinha os obsessores deles ali na reunião mediúnica, e estão sendo atendidos pela conversa e eles nem estão sabendo de nada. Ele fala: você não está sabendo, você não está enxergando o que está acontecendo no plano espiritual, né? Alguns outros, dentre os atendidos no subposto de trabalhos especiais ali próximo instalado, foram também trazidos e beneficiados. Então, eles pegaram aquela turma do carnaval, que era outra coisa, que nós estamos falando num centro espírita fazendo seu atendimento. Aí também pegou o pessoal lá do subposto, que está ali instalado perto, e levaram para essa reunião, também para ser trazido, beneficiado. Estava acontecendo a reunião, eles pegaram. Então, aqui tem essa ilustração, aqui mostrando, ó, o, o passe sendo ministrado no médium. Aqui tem um médium de apoio falando, e aqui está o médium psicofonia e o espírito falando por ele, né? Aqui também é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo tem o espírito ajudando para, não sei, que você pode fazer várias coisas, parece até que está com uma posição que poderia até escrever, não botou o papel, mas está lá um médium de apoio aqui, um doutrinador conversando, e tem um espírito também ajudando. Então sempre tem aquele apoio, como eu estava comentando naquela hora, que tem o apoio do encarnado, tem um médico que está ali dando passividade ou na psicofonia ou na psicografia, e o espírito está junto, mas toda forma aquela corrente. Aqui tem uns conversando, e aqui tem os dirigentes espirituais, e o dirigente aqui é encarnado, e os médios fazendo suas orações para manter a vibração da reunião que aconteceu. Bom, a Miranda fala que os ponteiros do relógio, porém, avançavam e o propósito chegava ao fim. O mentor usou a psicofonia do médium Jonas, apresentando as instruções finais e deixando uma mensagem de alento e reconforto para todos, despedindo-se. 9h30 os trabalhos foram encerrados, acenderam-se as luzes e as páginas psicografadas foram lidas sob emoção geral e hinos íntimos de gratidão a Deus, porque que não tinham lido ainda, né? Só escreveu e agora os parentes vão receber a carta. Então, enquanto os familiares enxugavam o pranto de saudade e alegria, rompiam-se naturalmente as anteriores amarras fortes, facultando aos aqueles encarnados, né, adormecerem sobre a ação do nobre e infatigável mentor que os preparava para remorrer. Não lembra que a gente já usou esse termo? E avançar na direção da felicidade que a todos nos aguarda. Então, quando eles falam, a gente já comentou isso no outro capítulo, que o espírito, a família está lá aprendendo, chorando, ai meu Deus, que tal, está amarrando cada vez mais. No momento que ela recebe aquela carta e o espírito está falando, eu estou bem, então não dá nada, né? A pessoa vai ver que a pessoa continua vivendo, coisa e tal. Isso eles conseguiram romper naturalmente essas amarras fortes, né? E aí o mentor ajuda a fazer com que eles adormeçam para preparar para remorrer. Ou seja, eles vão ter um sono profundo, e aí, quando acordar, é que aí eles vão perceber que agora estão noutra dimensão. Aí facilita, entendeu? Aí o Miranda fala que eles ficaram mais um tempinho acompanhando os trâmites de encerramento das tarefas, fora das percepções físicas, porque continua, né? O pessoal vai embora do centro, mas lá no, na parte espiritual, naquela dimensão, continua acontecendo muita coisa, e ele fala que depois eles voltaram ao posto central. E aí ele termina dizendo: a alucinação carnavalesca prosseguia acelerada lá fora, no mundo das formas. Os comentários, primeiro foi em relação a essa enfermidade, aí eles falaram assim: deve observar o valor da enfermidade na desencarnação, porque toda enfermidade ajuda a preparar o espírito. Então, uma educação sobre o processo da desencarnação.
Então, muitas vezes a gente fica triste. Ai, fulano, há tanto tempo no hospital, tá lá. Aí a gente pensa, puxa, ele está sofrendo, né? Podia não sofrer, tipo, podia já ser levado, mas tudo isso tem uma razão de ser. E a enfermidade, ela ajuda muito o espírito se desapegar do corpo, desapegando da família, das coisas, da casa, do dinheiro. Nisso tudo, quando ele sai do corpo, realmente, ele é desligado e ele vai estar numa situação bem melhor de um espírito que teve um acidente de repente, e aí sai, e aí ainda fica muito agarrado ao corpo, como a gente já viu aqui. Então, eles falam também que muitos espíritos ficam em estado de coma, porém, eles estão registrando as energias e as palavras que estão recebendo. Inclusive, tem casos de gente que volta do coma e fala, né? Ah, eu escutei você falar isso. Tem aquela turma da experiência da quase morte, que tem cada caso que você nem acredita, de espírito que é cego, e aí quando ele sai e ele volta, né? Vai lá ficar morto lá onde, e tem uns que ficam registrados como morto um dia inteiro. E aí no dia seguinte aí acorda e aí quando vai ver, ele fala: Olha, eu assisti um vídeo, mas não consigo achar mais esse vídeo. E ele fala assim: eu vi onde você botou. A pessoa estava perguntando: onde é que eu fui que eu coloquei a caneta? Não sei o que. Ele falou: a caneta caiu lá atrás, não sei de onde. E a pessoa encarnada é cega. Aí ficou todo mundo, eles foram lá e acharam a caneta. Porque ele viu tudo fora do corpo. Ele estava fora do corpo, estava vendo as coisas acontecendo. Então tem assim, tem relatos incríveis de experiência quase morte que mostra isso. Quem está em estado de coma também costuma estar desligado, deixa o corpo ali, e aí vai, conversa com os parentes já vão preparando ele, olha, vai acontecendo, você já não tem, agora você vai voltar, e eles vão se desprendendo, mirando atrás desses casos, para que possamos refletir sobre os diferentes estados de desencarnação. Nós comentamos já sobre tudo que acontece no mundo espiritual, a gente aprende com esses casos que o Miranda nos traz, né? E por último aqui, se não tem mais alguma coisa, porque 2 páginas, tem no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz falando sobre desdobramento em serviço. É o que ele comentou ali que o Jonas saiu do corpo, coisa e tal. Aí entrou esse trechinho aqui, porque vai falar sobre o médium Antônio Castro. Ele estava concentrado, com confiança para o serviço. Aí se aproxima dele o irmão Clementino, que é o ajudante do André Luiz lá, né? Um espírito que estava ajudando na reunião, e a maneira de magnetizador comum impôs-lhe as mãos, aplicando-lhe passes de longo circuito. Aí o André Luiz vai detalhar um pouquinho, né? Castro como que adormeceu devagarinho, interessando-se-lhe os membros, ou seja, ele foi ficando com os membros enrijecidos, então ficou ali, tipo, tá lá no transe, né? Parado. E o espírito já foi soltando. Mas aí o André Luiz fala que do tórax dele emanava com abundância um vapor esbranquiçado, que foi se acumulando como uma nuvem e logo se transformou à esquerda do corpo, que estava paradinho, se transformou numa duplicata do médium, em tamanho ligeiramente maior. Aí parecia que estava maior, que a gente fala que estava com a forma física dilatada. Aí o André Luiz ainda pensou em perguntar, mas ele falou, não, vou ficar em silêncio, porque esse caso aqui, nesse momento agora, eu não posso perturbar. O diretor espiritual da casa submetia o medianeiro a uma delicada intervenção magnética. Estava ali trabalhando magneticamente. O médium, assim, desligado do veículo carnal, afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao corpo. No caso, aquele cordão que ele sabe, que é o cordão de prata, que tal, que deu feito um vapor entre ele, e aí o André Luiz viu o cordão. Então, enquanto o corpo estava imóvel, Castro, tateante e assombrado, surgia junto de nós, numa cópia estranha de si mesmo. Porquanto, além de maior, né, que ele ficou de tamanho, ele apresentava a direita dele estava azul e a esquerda dele estava laranja. Aí isso aí foi coisa interessante quando ela estava vendo. Então, ele tentou se movimentar, contudo, parecia pesado, inquieto. Aí o que aconteceu? Os filhos que não, ele, vamos dizer assim, isso não se desdobrou direito. Aí o Clementino renovou as operações magnéticas. E aí, quando ele continuou trabalhando mais, né, fazendo a operação magnética, o Castro, desdobrado, recuou como se justapondo novamente ao corpo físico. Então, como se volta para o corpo. Aí agora, quando ele sai de novo, aí o André fala que isso agora fez uma diferença. O corpo parecia que tinha engolido aquele parte do corpo espiritual, sabe? Agora o corpo pegou ele na faixa de força ali e manteve, fez uma parte irregular do perispírito, porque estava todo irregular, né?
e que ele absorveu aquela energia estranha. Então, desde esse instante, o companheiro, fora do vaso de matéria densa, guardou o porte que era característico. Então, agora ele saiu, ele desdobrou de maneira correta. Interessante isso que eu não tinha nem, nunca tinha escutado sobre esse assunto. Aí depois enquanto o Clementino está conversando com ele, vamos lá, né, pro Castro lá, o médium desdobrado, o Aulus, que é o instrutor, vai explicar um pouquinho pro André Luiz, né, o que estava acontecendo. Ele falou que no início o perispírito dele estava revestido de eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne. E que eles chamam de duplo etérico, né? E aí tinha as emanações neuropsíquicas do campo fisiológico. Então, por isso, ele não conseguiu se afastar muito da organização terrestre. Ele ficou naquela, não saiu direito, não dobrou direito, não para se ajustar melhor. Castro devolveu essas energias ao corpo, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular, né? Quer dizer, no caso, ele voltou ele para o corpo para dar uma vamos dizer, energizada de matéria, né, para poder ele voltar para desdobrar direitinho. Aí tem uma coisa interessante que o André Luiz fala que ele observou o médium projetado no ciclo de trabalho, seja desdobrado. E aí ele fala que ele não envergava o costume azul e cinza de que se vestia no recinto, mas sim um roupão esbranquiçado e inteiriço, que descia dos ombros até o solo, ocultando-lhe os pés, e dentro do qual se movia deslizante. Eu achei interessante, porque eu sempre pensei nisso, como é que a gente sai? A gente dorme, né, com pijama, com camisola, e sempre pede para ir trabalhar. Ah, me leva para o trabalho à noite, enquanto meu corpo está descansando, que eu possa trabalhar, né, ajudando no plano espiritual. Eu sempre pensava assim, mas como é que eu vou se eu estou de pijama ou estou de camisola? Será que eu ficava pensando, será que os espíritos, né, que botam roupão na gente, aqui está explicado, que ele, quando a pessoa já desdobra, ela pode não estar com aquela, pode estar com a mesma roupa, como pode ser um roupão, como ele coloca aqui, né? E inteiriço até os pés, no caso, ocultando os pés, porque inclusive ele fala que ele estava deslizando. Então o espírito não sai andando direitinho, no caso aqui, quando a Luiz está contando, né? Ele fica, puta, que ele está ali desdobrado, ele pode ficar deslizando. Então é interessante essa parte. Aí o Aulus fala que, com a ajuda do Clementino, no caso, o Castro, né, que chamou ele aqui, ele está usando as forças ectoplásmicas, que lhe são próprias, acrescidas com os recursos de cooperação do ambiente que nos achamos. Então, no caso dos espíritos que estão ali, né, desencarnados. E essas energias transudam da nossa alma conforme a densidade específica da nossa própria organização. Cada um vai ter a sua densidade, né? Que varia desde a sublime fluidez da irradiação luminescente até uma substância pastosa com que se operam nas crisálidas os fenômenos da metamorfose, que no caso é um espírito que já está muito dentro, né? Está muito ligado à matéria. E aí ele comenta que o Castro é ainda um iniciante no serviço. Então, aí ele fala que sempre é o comando do pensamento, né? Então, o perispírito é constituído de elementos maleáveis. E se o Castro pudesse pensar com firmeza fora do campo físico, ele tivesse conquistado essa autogoverno, como ele fala, ele poderia imprimir sobre as forças plásticas com facilidade a imagem que ele preferisse. Então, não teria acontecido de repente esse desdobramento dele mal feito, coisa e tal. Ele ainda está no início, então está aprendendo. Aí eu peguei também aqui umas observações lá com o Jacobs, que o que é o desdobramento? Ele é um fenômeno de esterilização do ser humano, ou seja, o afastamento da alma do corpo, provocado por espíritos ou espontâneo. Então, no caso ali, pode ser que eles ajudem ele para poder ser desdobrado, ou ele mesmo sozinho desdobra. Na reunião mediúnica, esse afastamento da alma do corpo ocorre mediante uma hipnose provocada pelos dirigentes espirituais da sessão. E se espontâneo, ocorre o adormecimento do médium mediante sono natural. Então, assim, a pessoa não vai estar acordada, vai falar aqui agora. Nesses casos de emancipação, a alma pode visitar outros lugares, plano físico, espiritual, que a gente conhece, que também tem as pessoas que. Tem o caso do Barçanufo, Eurípides Barçanufo, que saía, ficava dormindo, e aí todo mundo já sabia que quando ele dormia na aula, os alunos falavam: ah, o professor saiu. Ele ficava quietinho lá, o corpo dele, e ele ia fazer parto em outros casos, né? A gente conta esses casos. Lógico que isso é para espírito mais evoluído, mas a pessoa pode sair, encontrar a pessoa encarnada, desencarnada. Lembra que também que Kardec conta numa carta, eu não sei se é no livro dos Espíritos ou é na revista,
Espírito que uma pessoa fala para ele que eu encontrei que foi bom você ter ido lá em casa e coisa e tal. E a pessoa falando com ele, sabendo que ele foi em espírito. E o Kardec não lembrou que ele saiu, ele fez o desdobramento, chama de bicorporidade, né? Ele saiu, foi visitar o amigo e voltou e não teve essa consciência. E o amigo falou: Ah, você foi lá, fez isso, contou para ele. Mas o amigo sabia que era o espírito dele, que não era ele que estava indo lá mesmo. Então, o desdobramento é um fenômeno medianímico, porque a pessoa também. Aí ele fala que vai explicar. No momento que a alma do médium se desprende do corpo para adentrar a dimensão espiritual, temos o aspecto anímico, que é a alma dele, que vê, interpreta o que está acontecendo segundo suas possibilidades. Não está mais consciente ou não, mais lúcido ou não. Os eventos do plano espiritual. E quando ele passa a relatar o que vê, ou mesmo a transmitir o pensamento dos espíritos, aí entra o aspecto mediúnico, por isso que chama medianímico. E aí, que não ficou aqui, mas ficou no outro texto, que a pessoa não fica, não desdobra, estando acordada, estando na vigília, conversando que nem desdobrar. Ela só desdobra se ela tiver parado o corpo e aí ela fica no estado ou de dormindo, ou no estado meio endurecido ali, como falou com os braços, mas ela tem que não estar consciente, tá? Não vai estar acordada. Então vamos lá agora, para a gente fazer nossos comentários desse restinho desse trecho aí, tirar as dúvidas. Sobre a psicofonia, eu tenho uma dúvida. Ela é por intuição ou o médium meio que incorpora o espírito, né? O espírito acopla no médium e fala. Existem esses dois casos ou não? Olha, eu nunca li que tem esses dois casos. Você fez a pergunta Hum, agora interessante, porque eu nunca vi ninguém perguntar, mas pelo que a gente já estudou, o espírito encosta perispírito a perispírito no médium para poder, uhum, eles chamam de dar passividade, né? Ou incorporar, como que é um termo que não é muito, o pessoal não gosta muito de usar, porque não é incorporar, não entra um no corpo e outro sai. Porque o que que o médium fez? Ele se uhum, afastou um pouco, mas ele não saiu do corpo dele, né? Nenhum deles sai, vai passear, no sentido de uma reunião mediúnica. Então, assim, a pessoa vai, ele se afasta um pouco, sempre contam isso. Então, o espírito está ali, aí o outro vem, encosta, e pelo contato de perispírito a perispírito, pelo pensamento que eles conversam, né? Ele não conversa de boca, de palavra, é só uhum. pensamento, é pensamento. Aí o psicofônico vai, e muitas vezes você vê que, né, o pessoal relata muito, sai uma mulher, sai a voz de um homem, né? Sai outra voz que não tem Nossa. a ver. Então aí é o Hum, espírito que está usando as cordas vocais do médium para poder se expressar, né? Então, assim, eu acho que é impossível ele ficar. Não é impossível, que nada é impossível, mas eu acho assim, eu nunca li sobre ele ficar só intuindo de longe, porque, na verdade, ele tá. Por isso que chama psicofonia, né? Que você vai falar. A psicografia já é diferente, você vai só escrever, mas a fonia você vai falar. Então, eles utilizam, sim, vários filtros que eu já li. Só se alguém tiver aqui uma coisa de experiência para acrescentar, por favor, acrescenta, porque o que eu já li foi isso. Vai ter que encostar perispírito, aham. perispírito, entendeu? Que nem o Divaldo com o Dr. Bezerra, né? Pois Ele é, fica com a aí voz do Dr. Bezerra, vai né? mudando, você vai vendo que ele vai falando, daqui a pouco ele tá mudando a voz, às vezes ele vai fechando assim, vai curvando aqui assim, você vê que parece que o rosto dele Aham, modifica, porque dá uma transfiguraçãozinha aí, mas é assim, a pessoa, o espírito vai falar aproveitando o aparelho fonador. Sandra Ferreira, Entendi. quer falar, quer ajudar aí a esclarecer? Você está falando aí de se alguém tem uma experiência, eu estava pensando aqui. Eu ainda não, eu já estava frequentando a congregação de novo, tinha voltado, mas ainda não estava nem estudando no desenvolvimento, não. Eu estava eu fazia, eu participava, fazia academia, eu não gosto desse termo. Aí, e tinha uma moça lá que nós saímos de lá e aí nós saímos da aula, e eu acho até que deve ter sido de yoga nesse dia, e aí a gente conversou na rua. Aí foi um negócio muito estranho, porque ela comentou do marido dela que não se cuidava assim de alimentação e tal, e já tinha problemas, as taxas dele tinham problema. E aí eu comecei a falar com ela assim, eu me lembro da urgência que eu sentia uma urgência, falava, você tem que mudar a alimentação dele, porque se acontecer alguma coisa vai sobrar muito para você, parará, parará. E falei, falei, falei.
né? E aquela coisa assim, aquela urgência que eu sentia falando com ela. Aí quando eu saí de lá, eu falei, gente, eu pareço maluca. Como é que eu falo com a pessoa desse jeito? Eu nem conheço o marido dela e eu também não conheço muito ela. Fiquei com aquilo, achei esquisito pra caramba, assim, porque aquilo mexeu muito comigo, sabe? Fiquei assim, né? Aí fiquei ansiosa, assim, eu tinha uma urgência, né? Eu queria convencer ela a cuidar dele. Olha, deu 1 mês e meio, ela viajou com ele, eles foram até para o Peru. Quando voltou no avião, ele teve um piripaque. Ele está vivo, não morreu, não. Mas ele ficou com muitas sequelas, muitos problemas. E tudo era questão de cuidados de alimentação, entendeu? Era tudo por aí, não era assim uma doença que ele tinha genética ou sabe? Era porque ele não se cuidava. E isso aconteceu 1 mês e pouco depois. Aí eu falei, caramba, aquilo dali não. Até depois eu conversei, ela veio conversar comigo, né? Aquele dia que você falou, eu falei, pois é, eu achei muito estranho aquilo, né? Porque eu fiquei muito. Eu me lembro até hoje, se foi antes da pandemia, né? Acho que isso foi em 2019. Aí eu me lembro assim, eu queria convencer ela de tudo quanto era jeito que ela tinha de cuidar dele, porque de alguma forma eu acho que estavam avisando ela, quer dizer, talvez ainda houvesse tempo, se ela tivesse, né? É difícil a pessoa acreditar, né? Sair dali, acreditar, pegar o cara e obrigar ele a fazer uma dieta e tal, entendeu? Mas eu acho que aquilo dali foi uma psicofonia, porque foi da onde tirei aquilo, eu fiquei assim Com muito achei. certeza foi uma inspiração que você teve. Agora, se você estava falando o que, por exemplo, o mentor seu falando para ela, ou o mentor dela, ou o mentor do marido É, dela, querendo falar por você para você avisar ela. E isso, a gente não sabe avaliar isso aí, não tem como avaliar. é. Com certeza foi uma intuição, uma inspiração Isso foi para no você meio da ter rua. uma Isso foi no intuição. meio da rua. Você quis ficar falando. Então, assim, no sentido, parece que alguém estava falando por você, né? Pode até ser, a gente não sabe. Sim, até hoje eu me lembro da sensação de urgência que eu tinha, porque Pode era ser. como se eu soubesse que ia acontecer logo alguma coisa e que ele ia ficar bem ruim mesmo e que isso. E eu mesmo que eu falava, vai sobrar muito para você se acontecer alguma coisa. E foi o que aconteceu, sobrou muito para ela, até hoje, até hoje. Inclusive, ele teve até de parar de trabalhar. Isso, com certeza. Isso aí já acontece, né? Lá na congregação, a pessoa faz aquela evidência, volta e meia avisa. Agora mesmo, recente, um colega médium. Ninguém leva a sério o negócio Não, já até me o cara falaram. foi lá agora, fez a evidência, o médio, para voltar a trabalhar, né? Que tem que a gente faz aquilo ali para avaliar como é que o médio está, e o médico falou para ele: olha, procura um médico, você está precisando muito. Tá fazendo volta e meia, fazendo uma vez por ano seus exames, e não achou que tinha nada, mas aí já, bom, vou procurar, né? O médico chegou lá, estava com tudo no máximo, e o médico falou para ele: se você não veio aqui agora, você ia ter problema até de fazer diálise. E aí ele agora está lá, tomando remédio para Nossa. colesterol, para diabetes, tudo, fazendo tratamento, foi na hora. E ele foi avisado, mas geralmente a gente. Mas ele foi bem incisivo. Mas aí ele foi avisado, né, Na numa evidência, né? vidência, Aí, tem no uma. caso, o vidente estava Ela mal recebendo me a mensagem. É. conhecia, né? Ela Ah, mal mas me você, conhecia, essa mulher falando esses negócios para mas mim, e eu você já assim, com não, você tem que mediunidade, cuidar. você pode ser instrumento para qualquer espírito, isso aí a gente sabe, né? Quem mais? Ah, pensei que era outra É, levantou. Mas eu vou, boa não, tem pergunta da pessoas Bia, lá, né, eu vou levar lá essa que pergunta falam. lá para o pessoal lá para poder saber, porque na verdade não tem isso no livro dos médiuns, não tem. Se eu tenho certeza, que eu tô já O quê? e falar se a psicofonia pode ser intuitiva ou não. Não tem isso. E não fala se ela é Ah, mecânica, não faz que tipo, só fala que a gente vai utilizar o recurso do médium
o espírito utiliza, mas não fala se pode ser só. Aí foi a diferença que ela quis fazer. Em psicografia tem 3 tipos. Será que tem 2 tipos de psicofonia? Então eu vou levar essa pergunta lá para os nossos instrutores lá na casa de Francisco. É porque talvez assim, é intuitiva, o espírito fala ao ouvido do médium, né? Não Exatamente. sei. Então, achei interessante também, porque eu também não parei para pensar, mas com certeza eu sei que não tem isso no livro dos médios, porque eu já Uhum. até, né, eu estou reforçando muito com os estudos do Jacobson, e posso até procurar alguma referência, mas primeiro eu vou perguntar lá aos professores que dão aula de livro dos médios, né? Os instrutores, os Aham. facilitadores, que eles talvez tenham alguma indicação. E aí, semana que vem, eu trago essa de volta aqui, tá? É que a Beleza, Su. psicofonia sempre fala na questão da passividade, de dar Se passividade, é né? que é corporação ou não. Então, no caso, se está dando passividade, você está sendo o quê? Mecânico. Você não vai controlar, quer dizer, você controla sim. Se ele quiser falar palavrão, se o espírito começa a querer fazer isso aí, eles falam, o médium psicofônico, que está ali se expressando verbalmente, ele não vai falar o palavrão, que passa pela sua mente. Então, já não é totalmente mecânico. Né? Ele é medianímico, você vai controlar. O cara vem falar palavrão, tu não vai ficar socando a É mesa. consciente, né? Eu acho que também às vezes É pode ser consciente. inconsciente, Mas né? ele vai Eu acho falar, que vai vindo falando, né? eu acho que acontece, né? Então, acontece, se De dar deixar. passividade ser inconsciente. Pois é, mas é que tá. Aí a pessoa é dominada, você vê pessoal em algumas outras religiões cair no chão, né? Falar, e aí fazer. Tem vários tipos. Agora, quando você está no centro espírita, aprendendo, educando a mediunidade para você ser um instrumento para ajudar, Ah, sim. aí sim, aí é outra coisa. Por isso que nós temos aqui Uma mediunidade educada não é vai isso aí. acontecer Nosso isso, né? parâmetro é a doutrina espírita que nos orienta a sempre educar a mediunidade, nunca deixar fazer o que quer. Não, o espírito faz o que quer. Eu tenho um caso de amiga minha que a menina era adolescente, isso é um caso até muito sério. Chegou a menina a ser internada no pneu, ser amarrada e tudo, tentou várias vezes se cortar, se matar e coisa e tal. E um dia, minha amiga também, né? Minha amiga também é espírita, e a menina estava lá, igual uma doida, subiu na cama, parecia até o filme aquele filme que tem a cabeça da menina roda. Ela subiu na cama e ela gritava assim, com outra voz, com a voz de homem. Aí ela falou, e o nome dela era Fernanda. Aí ela falou assim: Eu vou matar a Fernanda. Ela vai morrer. Aí a minha amiga, que já estudou, já tinha lido os livros, falou assim: Ô meu irmão, você fica, vê aqui, né, tentando conversar com o espírito, tentando fazer um esclarecimento, vamos dizer, uma doutrinação, mas o espírito é categórico. Aí a menina ficou meses mal, muitos meses mal, internada, ali no Pinal, amarrada. Foi assim, um período, agora eu tinha 16 anos na época. Ela teve uma subjugação também, porque ela ficou mal, né, pessoalmente, e o espírito falava por ela. E aí não tinha controle, ela levantava, subia na cama e brigava com todo mundo, aí tentava que amarrar ela, que daí dominava na subjugação, dominava na voz, ela não conseguia falar. E a voz saía com voz de homem. Acabou que, graças a Deus, hoje em dia a garota dela já está com, sei lá, com quanto já passou, já passou uns 15, 20 anos. A menina hoje, ela sempre foi uma menina muito boa, é formada em medicina, está trabalhando, e é uma coisa assim, foi feito um trabalho, olha, de centros espíritas e atendimento de emergência, né, até em locais de outros tratamentos diferentes, e aí foi levando, a menina foi conseguindo, e graças a Deus, é sobrinho de uma amiga minha, hoje ficou tornou uma menina que, inclusive, ajuda um monte de gente, ela é super caridosa, e está continuando o trabalho na medicina, e conseguiu reverter. Isso é uma ótima notícia. O que é mais, gente, aqui desse assunto, eu acho que eu só queria falar isso aqui, eu tinha um negócio que eu queria falar aqui. Deixa eu ver. Eu queria indicar um livro para vocês Ah, que fala sobre essa condição do desencarnado, né, que você tinha falado, da doença, muitas vezes o desencarnado, a pessoa que está para desencarnar, que fica muito tempo, né, sofrendo com uma doença, como fica o seu estado, um livro do espírito Luiz Sérgio, chamado Na Hora do Adeus. É muito legal que ele conta várias experiências, cada capítulo é uma experiência em uma capela onde são velados os corpos dos irmãos que desencarnaram, e aí ele conta
como o estado de emocional da família encarnada e também do irmão que está desencarnando ali, está recém-desencarnado. E aí ele fala várias situações, uma delas é dessa questão da doença, muito interessante. Recomendo fortemente esse livro, hein? Legal também, é interessante mesmo. Então, gente, aqui também agora já faltam 8 minutos. Alguém mais quer falar alguma coisa rapidinho para a gente poder partir já para o final? Uma observação aí. Bom, anotei a dúvida da Bia. Semana que vem a gente traz essa resposta. Tomara, né? Vamos ver. Então, vamos terminar, né? Faltam 7 minutos. Ela faz a nossa oração para a gente terminar. Passo. Vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos por esse estudo, pela oportunidade de que temos de nos reunir nesse propósito de aprender. Fortalece-nos, Senhor, para que sejamos firmes neste caminho de luz, que esses ensinamentos possam iluminar todas as criaturas ao nosso redor, e inclusive a nós mesmos. Graças a Deus que assim seja. Graças a Deus. Terminando mais um estudo. Semana que vem estamos aqui de novo. Boa noite para vocês. Até a próxima Tchau, terça-feira. boa noite. Tchau, gente. Um beijo. Vamos Meu embora. Deus. Boa Vai lá noite. quinta? Noite, Ô, Vai obrigada, quinta? Su. ainda Boa amanhã. noite.